Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um BPM, o bate-papo musical do Instituto Arte Maior. E hoje, uma convidada muito especial, a Suelen, nossa professora de formação musical. Olá, Suelen, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, eu sei que está aqui há bastante tempo. Então, para o pessoal te conhecer melhor, pode se apresentar um pouquinho mais, falar um pouco dessa tua trajetória. Eu, como você falou, né, eu sou a Suelen, sou professora de formação musical, trabalho com crianças desde os 8 meses até os adolescentes, trabalho teoria musical também com os adolescentes do Instituto e estou aqui há bastante tempo. Trabalho aqui há 15 anos esse ano, 15 anos para mim é bastante tempo, eu me formei. Trabalhei em escola regular também, mas enquanto eu estava na faculdade. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Arte Maior e estou aqui até hoje. É quase uma casa para mim. Ah, que legal. Eu sei que você acha que na época que começou a formação musical aqui dentro da Arte Maior, era só a Kátia e você chegou junto ali Isso. para começar a construir. Como é que foi esse processo de construir algo que relativamente, acho que na época era novo, assim, não Aham. existia muito, então, tipo, toda a questão pedagógica, toda a questão do lidar com as criancinhas ali, como é que foi isso lá no começo, quando era tudo mato? Então, quando eu comecei aqui, era exatamente isso. A Kátia era professora de formação musical, né? E aí ela me deu a oportunidade de trabalhar aqui. Ela falou para mim: olha, você vai ficar um ano assistindo às aulas. Ela foi assim, até que bem gentil comigo. Você vai ficar assistindo as minhas aulas. Eu quero que você faça exatamente o que eu faço. Mas foi um pouco difícil, porque a Kátia, ela já tem um nome grande em Joinville, na época ela já tinha esse nome, já era conhecida, já era diretora da escola, e por mais que eu fizesse o trabalho exatamente igual ao dela, as pessoas queriam a Kátia, porque ela era o nome da escola. Sim. Mas o trabalho de construção do curso todo, eu peguei todo esse começo com ela, foi muito bom. Já quando eu comecei a dar aula, eu já tinha muito conhecimento por estar vivenciando, estar ali com ela todo dia. E a cada vez o ensino é algo que vai se transformando a cada dia, né? Isso vem se transformando desde daquele tempo e a gente vai crescendo aqui em Joinville e tem sido bem gostoso. Até uma coisa que ela, de vez em quando, ela fala pra mim, que eu lembro que eu comentei com ela assim: Kátia, um dia eu estava desesperada, porque teve mãe de eu falar na minha cara: não, eu quero aula com a Kátia, Uhum. eu quero meu filho fazendo aula. Falei: Kátia, eu nunca vou ser você, eu nunca vou ter o nome que você tem aqui em Joinville. E ela falou: calma, você vai ter, você vai. E hoje, na formação musical, a maioria dos pais me conhece, e quando se fala de musicalização infantil na Arte Maior de formação musical, graças a Deus, assim, o pessoal me conhece, sabe do trabalho que a gente faz, tem um reconhecimento. Então, é bem gostoso, assim. É legal que foi uma trajetória bem natural também, né? Tipo, É. como você falou, a Kátia já sabendo que é algo muito delicado, Uhum. ela te colocou muito como observadora para aos Aham. poucos você ir conseguindo Uhum. pegar o jeito, né? Sim. E isso foi crescendo com o tempo. Eu até conversei há uns tempo atrás com a Sara, que acho que conforme foi crescendo a equipe, a Sara foi uma das primeiras também que entrou na musicalização ali, né, É, contigo, né? é. E ela falou que você tem muito esse tato de ser mãezona. E não só mãe com as crianças, né, com os aluninhos, mas Uhum. também com a equipe, tipo, de orientar, de ajudar, independente de instrumento que o professor ou se tem alguma especialização, ou estar ali somente para formação. Então, você sempre busca esse jeito de ajudar de alguma forma. E aí eu queria saber se isso é algo seu, com certeza, né? E como é que você aplicar isso tanto na sua vida profissional aqui dentro da escola, porque querendo ou não, você já trabalha com criancinhas, né? Mas também você precisa ter esse, digamos, gerenciamento, né? Essa questão de lidar com as pessoas no geral. Você lida com pais, você lida com os outros Uhum. professores, com as auxiliares também que estão começando agora, um lugar que você já esteve. Então, como é que é isso? Olhando para trás, como é que você vê esse processo? Então, tudo vem do aprendizado, do que você vai fazendo no dia a dia e você vai construindo, né. Quando a Sara começou, ela era minha tecladista, e ela maravilhosa sempre, desde o começo a gente se deu muito certo para trabalhar junto, e eu lembro que eu falava pra Kátia: "Kátia, não tira a Sara da musicalização", porque às vezes as meninas entram e daí depois quando elas já estão bem avançadas no instrumento, elas começam a dar aula de teclado, de piano, e eu sempre falava: "Não, não tira ela, porque ela é muito boa na formação musical". E de fato hoje é coordenadora pedagógica da escola e está sempre junto. E isso tudo é um conhecimento que a gente vai adquirindo aos tempos. Eu vejo que quando eu comecei,
eu tinha muito essa dificuldade de conversar com pais. Até hoje eu sou uma pessoa mais reservada. Então, assim, eu falo bastante, eu brinco bastante com quem eu tenho intimidade. Com quem eu não tenho, eu sou extremamente quieta. E eu tinha muito essa dificuldade. Na época não tinha Rita, não tinha Jéssica, né? Porque aqui tinha a Miriam, mas quando a gente mudou pra lá, a Miriam ficou um pouco distante. Então não tinha Rita, não tinha Jéssica. E daí, do nada, às vezes a Kátia falava: Ó, eu tenho uma reunião às 15 horas com não sei quem, e eu não vou poder estar, é você. Eu dizia: Nossa, Kátia, como assim? E agora? Como assim só eu vou falar o quê? A pessoa não quer falar comigo. Mas é uma questão de conhecimento, de construção mesmo. As primeiras vezes é mais difícil, depois você vai. As meninas da formação também eu tenho. Até hoje eu vejo que eu tenho muita dificuldade, assim, se eu preciso corrigir alguma coisa ou falar no começo, eu sempre tinha essa impressão de que, as meninas sempre falam, quando eu comecei eu tinha muito medo da Suelen, agora tá super tranquilo, Entendi. porque pela minha fisionomia, pela maneira como eu falo, e eu cada vez mais vou me policiando com isso, assim, né, a ter o cuidado de falar, a forma como que você vai falar com o outro, porque nem sempre o outro vê as coisas da mesma forma que você, Sim. né? E a questão, assim, também de perceber que as meninas, se elas não fizeram determinada coisa, muitas das vezes não é porque não quiseram fazer, né? Então, Sim. isso é algo também que vai ajudando no pensar, na forma como agir com elas. E uma coisa que eu penso muito também, nunca resolver, assim, antes teve esse problema, vamos resolver agora. Tem que resolver. Não, vamos esperar, deixa passar o calor do momento. E aí depois Analisa, vê qual a melhor forma. analisa, e aí isso facilitou muito a minha vida. Assim, às vezes eu termino uma aula, aconteceu alguma coisa e falo, não, isso tem que ser resolvido. Tá, mas eu vou deixar para outro dia, porque agora, se eu for falar, eu já naturalmente sou meio, assim, grosseira na maneira de falar, não proposital, mas é o meu jeito. Então, se eu for falar agora, provavelmente as meninas vão achar que eu tô sendo... Você tá brigando. que eu tô brigando e não é isso, precisa ser corrigido. Então, eu tento sempre me policiar, deixar pra depois e tem dado certo, assim. Com certeza, até porque você ali dentro até é uma referência ali, né? E até como você falou, se isso já é algo que é necessário no dia a dia com as pessoas, ainda mais você trabalhando com crianças ali, né? Com os pais das crianças, então, tipo, muitas vezes pode vir algum questionamento que os pais não entendem. E para explicar isso, passar para ele com segurança, tipo, você tem que, né, fazer isso, parar, analisar, pensar, tipo, como é que ele deve estar recebendo essa informação, né? Então, vou falar Sim. e tal. E, de fato, isso é na vida. E se colocar no lugar do outro, né? Sim. No lugar do outro. Principalmente depois que eu me tornei mãe, é uma coisa que eu penso muito, sabe? Antes, assim, não, o curso é assim, gente. Você veio fazer o curso, é esse, né? Às vezes o pai vem com questionamento, não, é isso que... E não, se fosse meu filho, como eu ia querer que fosse? O que eu queria para os meus filhos? Por que E isso vai fazendo o curso, na minha opinião, vai fazendo o curso crescer também, né? Você vai agradando e vai aos poucos Até conquistando. porque eu acho que música, no geral, é algo que está sempre mudando. É. De alguma forma. Então, aí misturar, né, juntar música com a docência, né, tipo, de ensinar música, e aí você ainda tem a questão do público e tudo mais, que tem várias, né, várias facetas, de fato. E como é que, inclusive, aproveitando esse processo de se reinventar dentro da música, até dentro da formação musical, que é algo que, pelo menos na minha visão, eu estou há menos tempo, né, nesse meio, mas eu percebo que nos últimos anos ela cresceu muito. Antigamente ela vinha crescendo num ritmo mais tranquilo e depois ela, subiu. E como é que é você analisar esse mercado, né, esse meio e perceber, tipo, isso aqui tá legal, isso aqui a gente tá fazendo, a gente, tá inovando, isso aqui acho que a gente precisa mudar, tem que ter uma visão específica. Até eu vejo isso assim como um dos principais desafios meu como docente hoje. A infância, ela sempre vem mudando, mas a forma como os pais veem a educação dos filhos, ela se transformou, né? Então, a cada dia ela se transforma mais. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui por um longo período, a maioria, digamos, 90% dos pais tinha aquela educação de que o pai é quem dá a ordem, o pai é aquela educação mais tradicional, né? E, lógico, nós não estamos aqui para educar filho de ninguém, mas isso respinga diretamente em nossas aulas, né? Hoje em dia, a educação, ela existe, cada pai educa de um jeito. Então, eu lembro de ter pai, da criança começar a chorar e eu ir, e o pai, não, deixa que ela tem que lidar com esse sentimento sozinha. E a criança mal resmungou e o pai já quer que eu esteja lá. Então, assim, você tem que estar muito atenta a tudo que está acontecendo. E eu entendi que não cabe a mim
colocar a educação que eu acho certa. Eu coloco essa educação nos meus filhos. Se você é um pai, então até nas aulas, a gente faz umas aulas em família, eu falo isso para os pais. Se você perceber que eu avancei em alguma coisa que não faz parte da educação que você escolheu para o seu filho, por favor, nos comunique o quanto antes, porque assim, se você escolher uma educação um pouco mais respeitosa, claro, toda educação tem que ser respeitosa, mas assim, uma educação onde você acalenta mais, você olha mais pelos sentimentos do seu filho, né? E você acha que em algum momento eu não fiz isso, tem que passar. Ou então, eu sou um pai um pouco mais tradicional, eu quero que ele respeite, eu quero que ele, É mais rígido, talvez, que ele cumpra o que precisa cumprir, que ele... Então eu entendi que foi uma coisa que facilitou agora, porque no começo a gente fica um pouco perdido, porque cada pai hoje em dia tem uma educação diferente. Exato. E aí você não sabe, poxa, mas eu vou fazer o quê então, né? A criança quer pegar. E aí eu entrego agora? Eu não entrego? Eu não vou entrego, fazer? você não entrega. Como é que é a forma que eu falo pra ele? Tipo, espera um pouquinho. Ou, tipo, não pode. Isso, exatamente isso. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem agora. E acho que cada vez mais eu tenho pesquisado muito sobre educação, sobre... e o que você vai vivenciando também com os pais, né? Tem pai que quer que você escute mais, tem pai que quer que o filho entre na sala e faça tudo o que é para fazer. Uhum. Você vai ouvindo aos poucos. E como você disse também, como quando você virou mãe, isso foi um estalo diferente, uma outra visão. Porque você tem a visão como professora, mas também como mãe. E como é que é? Você acho que os seus filhos também participaram da formação musical, né? Sim. Então, tipo, aí você tem 3 visões. Você tem a da professora, você tem a da mãe, você tem a da mãe de aluno que faz a aula. Como é que foi esse mix, essa virada do tipo, pô, verdade, não estava vendo dessa forma antes, agora já vejo. Uma coisa que acontece muito assim, tem a criança que as primeiras aulas, né, o primeiro mês ali, ela entra e ela não faz nada. Ela vai ficar sentada observando. E isso incomoda demais os pais. É a coisa assim que eu vejo que mais incomoda, sabe? A criança que entra e corre a aula inteira não incomoda tanto quanto a criança que entra e não faz nada, só observa. E eu sempre falei para os pais que isso é parte do processo. A criança ela precisa estar segura para começar a fazer e que ela vai fazer primeiro em casa. E aí eu tenho 2 filhos. O primeiro já veio desde a professora Elisama, quando ele era bebê, ele fazia algumas aulas com ela, que foi nossa professora aqui. E depois passou para a Sara. Ele desde a primeira aula entra, gosta, amava participar, fazia tudo. Veio o segundo. Ele passou, acho que mais de anos fazendo aula com a Sara. E ele amava vir à aula. Ele amava. Ele entrava na sala, sentava e ali ele ficava. Ele não... Só observava. Só observava, ele não pegava nada. E eu sempre soube que esse é um processo normal, mas eu ficava tão incomodada com aquilo, eu dizia, poxa, ele é meu filho, ele sabe o que tem para fazer. Eu digo ser meu filho porque ele conhece esse caminho da musicalização. Exato. Quantas vezes em casa eu brinco com ele, eu tenho certeza que ele sabe fazer. Eu tenho certeza que ele ama estar aqui e ele não fazia. Então hoje eu vejo isso assim, quando as mães... Tem mãe que quer desistir, tem mãe que sai da sala, cada mãe tem o seu processo. E eu vejo assim como... hoje é mais tranquilo, porque daí eu junto isso, né? Eu digo para elas, olha, meu filho também foi assim, ele passou anos sem fazer nada. E aí o melhor amigo dele, ele era pequenininho, 3 aninhos, ele dizia que o melhor amigo meu é o Marco Antônio, que era um amiguinho que fazia a aula inteira, e ele nem olhava para mim. Mas ele achava tão legal que ele só ficava assim. Nossa, o Marco Antônio é muito legal. E ele ficava ali, sério, mas você vê, ele gostava tanto que o melhor amigo dele, ele falava para mim em casa que era o Marco Antônio. O Marco Antônio nunca sabia disso. Nem trocou uma palavra. Eu não chegava nem perto. Então, essa experiência de... Lógico, cada professor... A professora Sara, por exemplo, as professoras da escola, a Aline, elas não têm filhos, são maravilhosas, né? Mas eu vejo que, para mim, ser mãe mudou muito, assim, a visão que eu tenho da criança, do que a criança também está sentindo no momento, sabe? Tem dia que a criança não está bem, ela não queria estar ali, né? E o adulto também tem isso, então... E o você adulto respeitar aquele momento da criança, né? Você lida, né? Agora a criança às vezes não sabe lidar ainda. Sim, então tem essa questão de... E é assim, né? O adulto, hoje eu já chego, professora, hoje eu não dormi direito, hoje eu não tô bem. A criança não, pai, tá aqui a criança. Aqui, a criança tá lá. A criança tá lá. Você tem que entender ali. Tá, e aí? Vamos? De fato, com certeza é um desafio, mas com certeza, como você falou, acho que a maternidade trouxe até um diferencial a mais assim, nessa pra questão. Mim faz muita diferença, assim. Do acolher, eu vejo que a diferença do acolher a criança é o que mais fez diferença pra mim, sabe? E diferença neles?
que você percebe, assim, tipo, ele... Tudo bem que, como você falou, eles também já respiram um pouco da música dentro de casa, né? Então, mas depois que eles também passaram, tipo, gostavam muito e tal, você vê a diferença também nesse processo do crescer deles junto com a música? Você diz dos alunos, Dos dos seus meus filhos. filhos? Isso. Nossa, hoje em dia eu tenho 2 músicos em casa, eles já tocam em orquestra, tocam em Caramba. cameratas, um toca violino, outro toca violoncelo. E esse processo de musicalização da arte maior, com certeza fez toda a diferença, né? Eles amam e assim, amam a Sara. Eu tenho vídeos da pandemia, é um vídeo maravilhoso que eu mandei, um falando, eu tô com saudade da minha professora, e eu, que professora? Daí o pequenininho, da professora. Então, assim, ó, eles Eu ia amavam perguntar quantos demais anos eles estar. têm. Hoje já tem 8 e 10, um de 8 e um de Já 10. tá grande. Já estão grandes. Mas a parte da musicalização fez muita diferença, com certeza. Ué, Que sempre... E o cuidado também, assim, eu vejo que hoje eu entendo muito mais como o cuidado em casa também reflete numa boa educação musical, sabe? Tem coisas que eu jamais permiti na minha casa e foi uma escolha que eu fiz, assim, eu sempre disse que os meus filhos seriam músicos. Então, eles, daqui para frente, vão crescendo, vão se tornando adolescentes, eles vão ter os caminhos que eles escolhem. Mas a música, eu acredito que ela, para mim, ela era fundamental e ela precisava acontecer. Então, lógico, tem coisas que você escolhe para o seu filho e ela não é prioridade. Então, eu coloquei meu filho no futebol, eu vi que ele não tá gostando, não tá... Para mim, nesse momento, não é prioridade. Pode acontecer com a música. Eu coloquei para ele vir, se divertir. E aí, a criança vem e faz, não, prof, ele não tá, o horário não tá bom, ele tá fazendo muita atividade. Ok. Agora, quando você escolhe que aquilo vai ser prioridade, você tem que dar uma insistida, porque, principalmente hoje em dia, o que as crianças querem? O celular, ficar em casa no celular. Os meus filhos, eles amam tocar o instrumento, mas eles odeiam estudar. E o adulto também odeia. Eu sempre digo isso pros pais. Ai, prof, o fulano não quer estudar. O adulto também não quer. Você quer sentar ali no piano, você quer tocar o que você sabe. Você não quer ficar ali repetindo a mesma frase, né? E então eu sempre tive escolhas que em casa mudaram muito, assim, a educação musical dos meus filhos, eu vejo, e eu acredito que eu sempre falo isso para os pais também na aula da família. Por exemplo, eu nunca deixei meus filhos ouvirem uma música que eu considerava que estava desafinada. Sabe, o cantor tá desafinado, o instrumento tá um pouco desafinado. Não, isso às vezes colocava, tem umas músicas muito populares que às vezes acontece, não, isso meus filhos não vão ouvir, porque eu acredito que a referência do som, se você costuma ouvir muito coisa desafinada, a sua referência vai ser desafinada, né, e é uma das coisas que eu recebo muito, assim, de retorno dos professores, eles têm um ouvido excelente, eles são afinadíssimos, então acho que são escolhas que os pais também, à medida que vão conhecendo, que têm conhecimento musical, vai fazendo para os filhos e que vai fazer muita diferença também na vida musical das crianças, né? E algo que, como você falou, tipo, são crianças ainda, então a base é você que vai definir, é você que vai construir aquilo. E com o tempo, claro, eles vão tendo suas próprias referências aos poucos, mas tendo uma boa base antes, claro que ele já vai ter uma essência mais estruturada, isso em tudo, né? Mas na música principalmente, porque é literalmente ouvir, consumir, estudar, né? Então, com certeza faz total diferença. Sim. Você falou uma palavra aí que eu já ia puxar, mas você já puxou, então eu vou repuxar, que é a pandemia. E aí na minha conversa com a Sara, aí ela falou da pandemia. Ela falou que teve muitas histórias, desafios, primeiramente, porque era, né, toda a situação em si, só da pandemia em si já era uma questão, né? Já era um baita desafio. Aí aplicar, né, as aulas online, ter todos os desafios, aí ela contou também as histórias engraçadas, tipo, de uns delay em câmera, umas internet que caía, uns negócios desse tipo. Conta aí alguma história, pode ser tanto do desafio também, primeiramente, né? Mas também a parte que foi marcante, assim, de forma legal, assim, tipo, que aconteceu e ficou marcada de alguma forma. Então, a gente deu tanta aula junto, eu e a Sara, que a gente criou um vínculo, assim, acho que é eterno, até o fim da vida, porque chegou um momento que a gente estava ali com 5, 6 aluno e pai online, e eu sabia exatamente que a Sara estava olhando para mim, e ela também, a mesma coisa. A gente criou, assim, uma conexão muito forte na pandemia, muitos desafios, muitos. Eu falo para Sara, acho que nós só não desistimos por respeito uma à outra, sabe? Porque eu pensava todo dia, gente, eu realmente vou fazer isso de novo, sabe? Porque você estava ali, às vezes você preparava
você já era difícil de preparar uma aula super legal, porque o aluno em Uhum. casa já não tinha muito material, você tinha que elaborar coisa, né? Mas aí você, não, hoje vai dar certo, esse negócio tá legal. Aí você começava, de repente, só chegava a mensagenzinha: prof, teu áudio tá falhando. Daí você, pô, prof, não tá dando de ouvir. Prof, não sei o quê. Prof, ai, gente, era terrível. Mas assim, é, o legal foi que, mesmo com tantos desafios, a gente conseguiu. A gente conseguiu manter o curso, sabe? Uhum. Perdemos muitos alunos, né? Muita gente, infelizmente, a gente desistiu no caminho. Foi o ano que a gente mais perdeu aluno por desistência, né? Mas, assim, até o final a gente conseguiu. E quando termina, a gente faz essa aula da família que eu comentei, que é uma Uhum. aula que convida os pais para participar junto. Ali era sempre uma aula da família, né? Inclusive, Então, mês que vem tem. mês que vem tem aula É a da semana família, da família. sempre nas últimas aulas do semestre a gente faz. E aí, o que a gente faz para planejar a aula da família? A gente pega o que tu fez no semestre, de mais legal, de mais relevante, e tenta colocar na aula da família. Lógico, tem algumas coisas que você tem que manter, mostrar para o pai do desenvolvimento do aluno, mas assim, isso daqui foi super legal esse semestre, então vamos mostrar para os pais, né? Porque os Uhum. pais geralmente não. E aí a gente foi ver, eu e a Sara, a gente foi planejar e na nossa cabeça tinha sido tudo horrível, sabe? Foi o ano inteiro horrível. A gente pensou, nossa, como a gente fez coisa legal. Como, assim, teve coisa significante musicalmente falando, sabe? Para os Sim. alunos. Como a gente, acho que foi o ano que a gente mais criou, a gente mais cresceu como professora. Porque se a gente conseguiu passar por aquilo, então, assim, hoje em dia tudo é muito mais Mais fácil, leve, sabe? tudo mais. Vamos criar isso, a gente vai ter esse material, sim, a gente vai ter esse espaço. Então, tudo é mais fácil. Então, como a gente cresceu aquele ano, foi um ano de crescimento. Muito massa. Porque, assim, a gente viu no final do ano, quando foi planejar a aula da família, que muitas atividades foram muito significativas musicalmente falando. Então, por mais que na nossa visão do momento parecia que estava ruim, estava horrível, mas não. Musicalmente falando, teve muitas coisas boas, assim, que aconteceram. Que legal. É bom ter essa visão também, porque, né, eu acho que quando se refere à pandemia, tudo é muito pesado, né? Sim. Mas conseguiram Uhum. ressignificar isso de uma forma que vocês enxergam o lado positivo também Sim. no quesito crescimento, no quesito, né, superar os desafios, isso é bem legal. E, dúvida, foi aí, nessa época, que surgiu o Horinha Musical? Foi. Foi, né? E como é que é Foi. o Horinha Musical? Como é que foi o processo, tanto de criação quanto de, vamos fazer o negócio? Vamos, pum, e Vamos, foi. Esse processo de me colocar na frente das telas vem do Fábio, né? Já Do acontece há nosso algum diretor, tempo, o Fábio. Assim, eu digo sempre, eu e a professora, a gente é completamente tímida para estar na frente das câmeras, mas o Fábio sempre acreditando, e éramos nós duas, as professoras da formação musical, e aí ele falou, não, nós vamos fazer, e vai ser legal e tal, e de fato, a gente fez vários vídeos, tem vídeo que até hoje está gerando visualização, tá? Então, assim, a gente criou vários vídeos bacanas, até uma coisa que às vezes a gente faz, instalar para mãe, poxa, prof, o que eu assisto em casa? Ele gosta tanto. Vai lá na Horinha Musical, tem umas coisas lá que você vai gostar. Então é legal, assim, sempre tem esse momento. E foi, a gente criava vídeos curtos mesmo, musiquinhas e algumas músicas de domínio público, mas a maioria composição nossa também, várias composições da prof. Sara. E aí a gente foi um processo legal. Assim, paramos, eu acredito, por falta de tempo, falta de, assim, de se organizar mais com isso, sabe? Mas foi um processo que rendeu bastante visualização. Com certeza. Quando eu não sabia, daí quando eu cheguei, eu não sabia, né, do que se tratava e tal. Daí, em umas conversas com o Fábio, ele falava Horinha Musical, mas eu falava, mas o que é Horinha Musical? Será que é algum curso? Será que é alguma coisa? Aí ele falou, não, é um canal no YouTube e tal, não sei o que. Daí ele mostrou, eu falei, cara, que incrível, tipo, porque era muito bem produzido, era muito bem, tanto a parte musical, vocês ali, tipo, se saíam muito bem nas dinâmicas e tal. Eu falei, pô, isso aí é ouro, conteúdo muito bom. Assim, a gente era totalmente leiga, eu e a Sara, né? Quanto para se apresentar. A parte musical, a parte de criação, de criar atividade, era super fácil, mas estar na frente das câmeras pra gente era extremamente difícil, era estressante demais, assim, a gente nunca tinha feito. Então, Depois daquilo, de vez em quando o Robson chama, você chama, tem uma coisa ou outra, mas assim, eu nunca tinha feito nada daquilo, então foi super difícil, assim. Mas até que deu certo. Tanto que hoje vocês saem bem tranquilas, assim, tipo, na hora, vamos fazer um videozinho conversando, tipo, não precisa às vezes nem de roteiro, vai lá e tchau, 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 tchau. Isso é muito legal. Inclusive,
já que a gente já tá falando da Sara também novamente, acho que vamos chamar a Sara aí em breve também, tá? Que agora tem o outro lado da história, queremos ouvir a Sara também. Vocês, inclusive, já se apresentaram no CAIM, ministrando as palestras e tudo mais. E como é isso? O CAIM, para quem não sabe, ele é um congresso para escolas de música, então ele é focado em conteúdos didáticos para professores, para capacitação e tudo mais. E nós aqui temos duas representantes, que é a Suelen e a Sara. E como é para você? Como é que você se sentiu? Ano passado foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Foi a primeira e esse ano tem de novo. Esse ano tem de novo. Como é que é para você saber que o seu trabalho é referência também e você, quando você vai para um evento desse, as pessoas querem aprender com você? Como é que foi isso? Olha, assim, ó, eu vou pro CAEM desde tem muitos anos que eu vou assistir as oficinas do CAEM, a gente na pandemia fez também, e tudo através da Arte Maior, né? A Kátia nos apresentou o CAEM, a gente sempre tá lá assistindo. Só que desde a primeira vez que a gente vai, você pensa assim, ó, é uma visão minha. Pô, eu tô aqui em Joinville. Joinville, considerado com São Paulo em questão de cultura e musicalmente falando, é muito pequeno, né? E aí você pensa, poxa, eu vou para São Paulo. Olha, imagina, são educadores do Brasil todo. Vai ser um trabalho fantástico, vai ter muita coisa legal. E tem, de fato, muita coisa legal. Mas você vê assim, ó, o quanto a Arte Maior, o quanto estamos avançados na área de musicalização infantil, sabe? Sim. Porque aí você chega lá e você vê as pessoas oferecendo um negócio que muita gente diz, uau, isso é o máximo. E você pensa, nossa, eu fiz isso há 10 anos atrás e o que tem de mais isso daí? A gente já avançou tanto em relação a isso. E assim, não é que eu tô querendo dizer que nosso trabalho é maravilhoso. De fato a gente se esforça bastante para que seja, mas assim, é um trabalho gigante em relação, pensando no tamanho que é Joinville, no tamanho que é São Paulo e culturalmente falando, né? Então, a gente começou a ir, aí tem umas oficinas que são muito boas, mas tem umas que você fala, poxa, acaba sendo mais podia do mesmo, ser assim, muito né? mais, podia ser muito mais isso daqui, né? Eu teria feito, a gente faz não sei o que dá muito mais certo, a gente já fez isso daí, mas a gente viu que dá para evoluir, né? Muito mais. E aí a Kátia, eu lembro que a gente assistiu uma oficina, a Kátia, eu falei, Kátia, se você tivesse dado essa oficina, que era sobre show, sobre evento, né? E eu falei, Kátia, se você tivesse dado essa oficina, olha, você tinha arrasado, porque o que a escola mais faz é evento, né? A Arte Maior e a Kátia domina isso demais. Ela falou, olha, eu vou, depois disso ela falou, vou inscrever vocês, vamos inscrever, vai dar certo. A gente ficou super nervosa, é umas coisas assim que a gente aceita, sabe? A gente fala, por que a gente aceitou? Vamos, ai meu Deus. A gente quer muito, mas assim, ó, eu me sinto honrada, sabe? E agradeço todos os dias a Kátia por isso, assim, porque, lógico, sem ela nós não estaríamos lá. Então, esse ano eu fiquei super feliz novamente de ser aceita, né? De ser convidada para estar lá e saber que o meu trabalho é referência a nível Brasil. Então, isso é muito gratificante, assim, muito... E saber, assim, às vezes eu tenho vontade de falar para os pais o quanto o ensino da Arte Maior é um ensino forte, é um trabalho que as pessoas têm comprometimento, que as pessoas fazem o trabalho como precisa ser feito, sabe? Que você vê, tal lugar tem, mas o quanto isso é de qualidade. Hoje em dia, infelizmente, em todas as áreas tem o que é de qualidade e o que não é, né? E tem muita coisa de qualidade, sim, mas assim, o nosso trabalho é um trabalho de excelência, eu vejo isso assim. Indo para o CAEM, você vê cada vez mais isso, que o nosso trabalho é um trabalho de excelência. Assim. E é por isso que a gente cada vez mais também conquista esse espaço ali dentro, né? Além de vocês, o Fábio também, o diretor, ele também tem um espaço de palestra ali que ele dá, então a gente vê de fato que nós, justamente acho que por esse DNA de mudança, de desenvolver, de buscar excelência, de fato a gente consegue alcançar um resultado bem... Eu que sou novo no nosso meio, né? Eu percebi isso quando eu fui ano passado também. Eu percebi muito isso de várias frentes, né? Eu fui em algumas palestras ali voltadas para comunicação também, dentro de escola de música, algumas sobre gestão, né? De pessoas, times no geral. E eu vejo que, cara, a gente tem um corpo muito mais robusto, assim, em algumas questões, né? Sim. Fora a entrega final, né? E uma coisa muito boa, que está sendo muito boa aqui conversar com a Suelen, é que ela costura todas as minhas pautas. Então eu só preciso chegar e, ó, pum, que você falou, shows e eventos. Essa era a próxima. Porque eu sei que você se envolve muito. Sim. Então, principalmente ali no infantil. No infantil. E como que é o processo de você... A gente já falou bastante do processo criativo em si, né? Mas para a aula é um jeito e
para um show, para um evento é diferente. E como que é esse processo de você criar um show, uma peça, né, toda a questão musical, toda a questão da dinâmica das crianças ali, e se você tem um filhotinho preferido de shows que marcou para você, que você fala, esse é o meu favorito. Ah, eu tenho sim. Os últimos shows eu tenho gostado bastante, né? O show que a gente fez do Fundo do Mar, Aquelas eu águas amei vivas, demais aquilo. muito, Por muito mais que a gente bonitas. passou assim, ó, meses colando guarda-chuva e a cada semana eles descolavam de novo, eu amei demais aquele show do Fundo do Mar. E o processo do show infantil, ele é muito diferente dos outros shows, sabe? Ele exige, assim, todos os shows exigem um trabalho exaustivo, mas, assim, ó, a gente sempre tem o cuidado com o respeito pelo aluno que vai estar lá, sabe? Acho que essa é a nossa principal pauta, assim, quando a gente vai pensar no show, o respeito pelo aluno que vai estar lá no palco, que com os adolescentes e os adultos você também tem esse respeito, mas eles meio que querem estar lá, eles se viram sozinhos, né? Eles chegam, não que se viram sozinhos musicalmente, o professor está sempre junto, trabalha, mas digo assim, eu quero estar no palco, então me preparo para isso. A criança não, a criança nem sabe que ela vai para o palco, a gente não sabe o faz, que é um palco a gente exatamente, nem né? faz ensaio com elas, o ensaio acontece em sala ali, na formação musical, então a gente começa esse ensaio muito antes, a primeira coisa que a gente pensa é o que dá para fazer, na escolha do repertório já a gente vai pensando, essa atividade dá para fazer, essa atividade não dá para fazer, porque o aluno pode cair do palco, porque isso acontece o tempo todo, assim, que eu imagino que nos outros shows não é tanto, sabe? Aqui, se a gente for fazer essa roda, um pode tropeçar no outro, que são muito pequenininhas as crianças, né? Os mais velhos têm 7, 8 anos no máximo. Começa com 8 meses, tem criança de 8 meses no palco, então, literalmente. Então, assim, você tem que ter todo um respeito pela criança que vai estar ali. E aí tem muito assim, a gente pensou, por exemplo, teve um show que a gente fez que tinha numa das músicas tinha um homem, eu não lembro muito como que era, mas era um homem que tinha cara de mal e não sei o quê, e na verdade ele não era nem um pouco mal, no final da música explicava. Mas assim, a gente falou 1000 vezes pro ator, não olha para as crianças, não chega perto das crianças, porque para começar tudo a chorar é 1 minuto, né? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado do que você vai apresentar, assim, em que situação você vai colocar o seu aluno, sabe? E tem criança que, ele não gosta desse tecido, ele não... O pompom. Esse pompom de torcida a gente já usou muitas vezes. Só que assim, ó, teve um ano, eu lembro, acho que foi no segundo, 2 anos atrás, vamos colocar o pompom para as crianças de 3 anos, vai ficar lindo, porque as crianças de 3 anos elas são mais espontâneas para se movimentar. Vamos, então tá pronto, vai ser o pompom. Sempre deu certo o pompom. E aí a criança pegava e a gente descobriu que eles não gostavam da textura. Quando aquilo começava a grudar na mão, a criança parava para arrumar, para tirar da mão. Então, assim, o negócio estava pronto, daí a gente teve que trocar tudo, porque a textura estava incomodando. Então, o show infantil, ele tem uns detalhes, assim, que precisa acontecer muito rápido, porque as crianças cansam de estar ali, cansam de estar assistindo. E muitos desses detalhes você só consegue perceber na hora, né? Tipo, na prática, assim. Porque, como você disse, não tem um ensaio, não tem uma preparação antes, assim. E, imagino que daí é o dobro o desafio é maior ainda por conta disso, né? E são detalhes, assim, eu lembro de ter mãe de falar, prof, olha, eles estão desfraldando, tá? Então, assim, poxa, eu tenho 1000 instrumentos, mais 500 crianças, e aí tem o fulano que tá desfraldando. Ou então, prof, ele não passou bem essa noite, ou então, sabe, tem vários detalhes, vários detalhes que vai acontecendo. E assim, são muitas, não é o aluno que vai entrar com a guitarra, tem o que vai entrar com a guitarra, mas aí é um tambor, daí são 2 baquetas, e não pode ser uma específica, porque ele não vai conseguir se virar com uma só. E se você tem aquele que só gosta do azul, e se você não der o azul para ele não vai querer fazer. Então, nesse momento é melhor que você respeite a decisão dele. Em sala a gente até tenta, né? Mas assim, nesse momento é melhor que você respeite a decisão dele muitas das vezes. Então, vai acontecendo umas coisas assim que você tem que... E tem toda, acho que, questão técnica que envolve no quesito, tipo, o som não pode ser tão alto igual é nos outros shows, iluminação tem que ser um pouco mais amena pra não incomodar, porque são, né, criancinhas são mais delicadas, sensíveis. Até aconteceu uma vez, eu lembro, acho que um dos meus primeiros shows, a gente tava no Juarez Machado, e tava tudo certo, o show vai começar, todo mundo super preparado, apaga a luz da coxia. Gente, virou um chororô lá atrás.
O susto Eu daqui, disse, pelo sabe? amor de Deus, Só os acende essa berros. luz. Ai, não, mas não pode, vai atrapalhar a luz do palco. Eu disse, não, não dá, a Não luz tem isso vai aqui, ter que dona. ficar acesa. Não tem como deixar a luz apagada da coxinha. Então, tem uns detalhes, assim, que vai acontecendo. Que legal. E como é que tá? Já tá o processo para esse ano? Já tá bem Já tá bem desenvolvido? desenvolvido. A gente já tem várias músicas, e daí a gente começa a testar, né? Tem música que a gente já tá ensaiando, as crianças nem sabem, mas a gente já tá Uhum. ensaiando. Já tem algumas que daí você começa a testar, que nem aconteceu do Pompom, não é para acontecer, porque você tem que ir testando antes, Exato, né? sabe? Dentro da Então você tem sala um ali. tempo para reorganizar. E aí é legal porque já tem pai questionando, é uma tradição, né? Sim. Que vai todo mês de outubro, geralmente tem, final do ano tem, então os pais, essa semana mesmo, já tinha pai questionando quando que vai ser, já tem tema, e os pais se empolgam. Mas não, a gente já tá desenvolvendo ali os materiais, as identidades visuais ali e tal, e assim que tiver, porque, de fato, como é um processo de uma preparação muito grande, que já começa muito cedo, quanto antes a gente já começar, né, a movimentar isso melhor. Sim. Mas com certeza, eu gostei muito ano passado do show. Na hora que eles entraram com os guarda-chuvinhos, achei muito, muito bonitinho. A gente sempre tenta trazer coisas muito, assim, diferentes Interativas também, né? até para eles, né? Interativas, né? Pra Visuais. eles. É porque tem, assim, tem as crianças muito pequenas, que os pais é mais afetivo, o pai tá junto ali, e tem aqueles de 7, 8 anos que pensam que tem 12, 13, então eles já não querem mais fazer música tão infantil, Sim, né? É um show infantil, mas eles não querem cantar Meu Pintinho Amarelinho, Borboletinha, eles querem umas coisas mais de adulto. Então você tem que ir balanceando isso. Deixar atrativo assim para eles também, Para nesse todos. sentido. Cara, muito bom. Eu esgotei todas as minhas pautas, porque a conversa fluiu muito bem. Mas eu tenho 2 perguntas antes de encerrarmos aqui e tal. A primeira, você, como a gente já falou, né, foi tratando ali, hoje você como professora, como mãe e como, querendo ou não, uma referência dentro dessa área, né? Como é que você vê a transformação da formação musical na vida da criança? E depois, como você vê a sua transformação quando você começou com isso e hoje, quem você é hoje? Tanto como pessoa, como professor, profissional, né? Sim. Então, assim, ó, eu cursei música, eu fiz faculdade de música, eu aprendo música desde os meus 5 anos, eu comecei o processo de aprendizagem musical, e eu sempre acreditei muito no poder da música. E eu saí da faculdade entendendo um pouco, porque eu acho que a faculdade ela não traz tudo que você precisa, né? Muita coisa você vai aprendendo no caminho. E eu saí pensando assim, poxa, muito legal. Eu lembro de entrar aqui e falar, mãe, lá tem criança de bebê. Eles tocam o tamborzinho e não sei o que, eles fazem o ritmo. Mas por que mesmo, né? Sabe, é legal, é muito legal, os pais têm a oportunidade de trazer, mas assim, que benefício isso traz? Além do aprendizagem musical, né? Então eu vejo que, hoje em dia, eu vejo o quanto a música transforma. Depois que você começa a entender o processo de que a criança entra, ela tá ali batendo pulso, que é algo que é para ser natural para todo mundo, mas que muito adulto não consegue, porque não foi trabalhado na infância. Você nasce com isso. Como isso é esquecido, você perde. Então tá cheio de adulto que não consegue dançar no tempo da música, não consegue bater palma no tempo da música, não consegue cantar afinado, porque não foi trabalhado isso durante a sua vida, né? Falando musicalmente. E aí ela começa tocando pulso, depois você vai afunilando, você começa a fazer 2 batidas, daí você faz uma batida, aí depois você vai juntar um ritmo específico. Quando ela já tem 4 anos, ela já consegue ler células quaternárias, células ternárias com o grupo, depois você começa a mesclar esse ritmo. Então, eu tô tocando isso, você tá tocando aquilo, que para quando você for para uma banda, ou você for para uma orquestra, você vai ter que ter esse desenvolvimento, que eu tô tocando uma coisa, meu colega tá tocando outra. E as duas têm que conversar. Tem que conversar. Então, você conseguir fazer isso com crianças de 4 anos, para o desenvolvimento cerebral da criança, é magnífico, né? Então, além de todo o processo musical, que é o que eu busco, eu sempre digo assim, eu tenho bastante cuidado quando eu falo que a música, ela transforma a linguagem. A gente sabe que sim, mas eu não tenho conhecimento científico para afirmar isso, né? Porque eu não sou musicoterapeuta, eu não sou médica, mas musicalmente falando, a gente vê esse crescimento, vê que as crianças, até um trabalho assim, a gente fazia musicalização, sempre teve o mesmo curso. Aí a gente conhecia um processo onde você canta com a criança ou você recita, na maioria das vezes utilizando sílabas neutras, e aí você fala
muito só a sílaba, é só pá, 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 é só pam, 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 ou bá, bá, bá. E aí você canta a música inteira dentro daquilo, e aí você começa a estimular a criança a fazer também. Então, os pais que fazem hoje, eles todos já conhecem. Então, eu falo para você, eu tô cantando, de repente falo, você quer isso aqui? Precisa de uma senha. Tudo dentro da célula rítmica que eu tô falando, dentro do processo melódico que eu tô cantando. Eu tô cantando no modo dórico, eu vou te perguntar isso em modo dórico. E aí, o que acontece? Quando eu te peço a senha para você querer isso, naturalmente você me responde dentro da célula rítmica que eu tô te pedindo, ou então você me responde dentro da... E aí a gente trabalha com passos de 7/tempo, a gente... tanto melodias maiores, menores, em vários modos gregos, e as crianças vão respondendo. Então, isso foi um trabalho, quando a gente descobriu que tem pouquíssimo ainda no Brasil, a gente falou, nossa, que trabalho legal, que trabalho interessante. A criança, ela começa a improvisar dentro daquilo que você está pedindo, né? E entender como é que aquilo funciona. Entender. E aí, o que acontece? Depois de 2, 3 anos fazendo, a gente descobriu o quê? Que 90% dos nossos alunos que fazem esse processo não tem dificuldade para cantar, depois cantar afinado, sabe? Então, você vê, a gente nem esperava esse resultado. Ele veio naturalmente, que as crianças que fazem a musicalização, aí quando ela chega lá com 6, 7 anos, você vê, poxa, não tenho mais aluno desafinado. Legal. Eu não tenho, a maioria tem facilidade para cantar afinado, para cantar dentro do que eu estou pedindo. Então, é natural isso, é diferente quando você... a criança toca sempre quaternário. Sempre quaternário, porque quaternário é fácil, porque quaternário eles fazem. Não, agora eu quero tocar em ritmo ternário. Poxa, mas o ternário é difícil. Mas se eles fizeram o quaternário, eles vão dar conta de fazer o ternário, sabe? Difícil, eu falo porque, para quem tá assistindo, eu tô falando de criança de 3 anos, de criança de 2 anos, né? E aí, conforme você vai fazendo, você vai descobrindo que as crianças são, como eu disse, são esponjas, eles fazem também, só falta muitas das vezes o estímulo correto, né? Então, assim, a música, ela vem transformando a criança muito forte, a gente sabe de todo o poder cerebral da música, do desenvolvimento cerebral que a música traz, e assim, acho que se um pai tivesse noção o quanto a música é importante na primeira infância, que não é que a criança veio bater tambor, veio tocar o coquinho, não é isso. Aquele processo, o quanto ele está desenvolvendo o filho dele, de que ele conseguiu parar, a professora parou, ele percebeu que aqui é a parada, ele percebeu que aqui é as 2 batidas. O quanto isso musicalmente é rico para o filho dele e o quanto isso para o cérebro do filho dele também é rico, ele jamais pensaria assim, vou tirar por, sabe? Então esse processo de musicalização, ele é muito importante. E eu mesmo, como professora, fui percebendo isso aos poucos. Então, por isso que às vezes os pais têm você não entende, né? Tem várias coisas que a gente não entende, e aí muitas das vezes torna uma aulinha que ele veio e ele, prof, eu trago porque ele ama, ele adora tocar o tamborzinho, ele adora tocar, mas não vê que tudo tem um embasamento, sabe? Até, geralmente peguei o tambor para tocar. E aí eu toco 3, 4 músicas. E pro pai, nossa, tocou 4 músicas, que legal. Eu toquei uma música ternária, eu toquei uma música quaternária, eu toquei uma música em modo menor, eu toquei uma música... Então, assim, ali são 4 músicas, mas uma é diferente da outra. Então, quando a gente faz o nosso planejamento, a gente sempre tem esse cuidado de trazer essa riqueza, de trazer vários conceitos, vários conteúdos dentro de uma única aula, sabe? E de manter isso também a longo prazo, né? Não quebrar isso. E você me perguntou como que eu também, né? Como pessoa e profissional também, como é que você vê esse processo, essa evolução, como isso te moldou também, né? Como lá atrás e hoje. Assim, como eu falei ali no começo, eu aprendi muito, eu aprendo todos os dias com as crianças, né? Aprendo muito mais com as crianças do que em qualquer outro lugar. Então, isso tem me moldado muito. Até ontem eu estava gravando com o Robson. Uma coisa que me molda muito a cada dia é que hoje tudo é muito imediato, tudo é muito para ontem, né? Tudo tem que ser, para agora. Você vai até assim, até um filme a gente às vezes não tem mais paciência de assistir, né? Porque é muito mais rápido você assistir. Assiste filme hoje no 1.5, eu acho isso bizarro. Assim, porque é tudo muito rápido, tem que ser resolvido agora e depois eu já tenho outra coisa, depois eu já tenho outra coisa. E aí eu tinha muito isso, nossa, quando chegar tal data,
vai estar certo. Quando chegar, e aí, Mas poxa, agora eu nunca já chega. tenho. Nunca tá certo, porque Uhum. sempre você tem novos desafios, você tem novas coisas, né? Hoje eu já penso assim, não, pera, eu sempre disse, nossa, quando chegar final do ano, e aí vai ter férias, e aí vai ter não sei o quê, e aí vai ser isso, vai. Aí eu vou conseguir descansar ou fazer E alguma aí eu já coisa. penso assim, poxa, eu já tenho 36 anos, e aí eu preciso viver cada momento, Sim. não dá mais pra você. E eu acho que a educação musical, ela tem muito disso, dessa paciência. Você não tem como aprender um instrumento em 2 meses. Uhum. Não tem. Você não vai aprender até assim, nossa, eu sou o melhor instrumentista e eu aprendo isso daqui em uma semana. Você aprende isso daqui, Uhum. mas você não é um instrumentista completo tocando uma única música, sabe? Então Sim. a música, ela requer paciência, ela é pra vida, ela não é pra hoje, né? Claro que cada um tem as suas. Eu quero tocar exclusivamente essa música, ok, Uhum. mas você não pode dizer que você toca esse instrumento, então. Sim, Você sim. toca essa música, né? Então, ver isso com as crianças, com os adolescentes, de estarem ali, de ter essa paciência de aprender, de repetir. Até é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Eles falam, já vai estudar. Já estudei. Eu falei, quantas vezes você tocou? Não, tá bom, eu toquei uma vez. Não, uma vez você toca só no palco. Uma vez é só pro palco. Fora do palco, uma vez não é tocar. Uhum. Só, né? Então, assim, ter essa paciência, ter esse. Hoje em dia, onde o mundo é tão imediatista, assim, né? Tudo muito rápido, você ter essa calma, esse respirar antes e pensar, não, eu tenho que repetir, eu tenho que fazer, eu quero isso, então é pra vida. É uma coisa que eu levo pra tudo, assim, sabe? Ah, não consegui resolver hoje, não tem problema, vai Sim. acontecer, vai, E é né? entender, né, como as Isso. coisas funcionam, como é que é o processo Isso. não só na música, né, mas a vida é justamente isso, Uhum. como as coisas não, às vezes nós estamos acelerados, mas nem É, tudo é acelerado, é. nada E às vezes eu chego nos lugares e daí eu penso, poxa, acho que eu vou fazer com meus bebês lá, meus alunos bebês. Eu vou parar, só observar. observar, e aí quando eu estiver confortável, eu vou, né, vou entender primeiro, porque tinha muito disso, você chega num lugar, daí você tem que ir, você tem que interagir, Uhum. se foi chamada para conversar, você tem que conversar e não, eu primeiro preciso entender, eu vou me expor quando eu estiver confortável, Sim, né? com Quando eu certeza. estiver, então isso vai e, e como docente também, assim, essa questão da preparação e de entender o processo, sabe? Que eu venho falando desde o começo aqui da nossa entrevista, você entendeu a importância desse processo. Não adianta, às vezes eu pego a criança, ela tem 3 anos. Aí a mãe fala, prof, mas ele consegue fazer aquilo que o de 4 está fazendo. Eu quero que ele vá para a turma de 4 anos. Uhum. E aí no começo, poxa, ele consegue mesmo, parabéns. Ou então, assim, uma coisa que a gente vê muito. Ah, meu filho tem 4 anos e ele ama bateria. Ele quer fazer bateria. Mas ele tem maturidade para isso, para fazer o instrumento, porque ele acha que ele vai chegar e vai tocar, vai bater. Uhum. Mas aí não, ele vai precisar repetir, repetir. Às vezes falta essa maturidade, né? Então, Sim. entender esse processo, ter a maturidade para aquilo, também foi algo que eu fui adquirindo conforme os anos aqui na Arte Maior, sabe? Uhum. Que você precisa entender o processo para continuar. Não dá para simplesmente passar, eu sei fazer isso, então tá, então eu já vou para a próxima fase. Não, você sabe fazer isso, mas cadê a maturidade para fazer isso? Uhum. Às vezes acontece muito, a criança ela quer fazer porque ela acha que vai fazer de qualquer jeito, ela sabe fazer aquilo dali, mas ela não quer ficar segurando o instrumento por meia hora, ela não quer. Ah, mas eu vejo que crianças orientais fazem, porque lá é uma cultura diferente. Lá o pai pega o filho todo dia e você vai tocar 1 hora, não importa que você tem 3 anos. Aqui no Brasil, onde que você vai pôr uma criança de 3 anos e vai manter ela por 1 hora fixa na ali. postura, tocando um instrumento? Não faz, não faz parte da nossa cultura, Uhum. né? Então isso foi moldando a minha vida também, sabe? Claro. O que eu consigo fazer, eu vou fazer, o que eu não consigo, eu vou aos poucos, vou Exato. respirando, vou pensando, vou esperar a minha maturidade também. Uhum. Excelente, muito bom. Gostei muito dessa reflexão, porque de fato, se a gente for parar para analisar o todo, né? Acho que hoje em dia acho que temos muito mais a aprender com a música do que somente a música, do que só a parte técnica, digo, né? Sim, sim. Porque ela ensina muito de diferentes formas e eu acho que essa ligação com o mundo que a gente vive hoje, com o ritmo que a gente vive hoje, ele já tá intrínseco também que, cara, é algo que
que ajuda muito nesse processo. Eu sempre fiz aula de música quando era criança, aprendi alguns instrumentos, aprendi sozinho, outros aprendi em aula, e justamente isso. E hoje eu paro e penso, tipo, hoje eu não pego no instrumento, basicamente. Eu toco aqui na escola, às vezes, quando eu tô meio à toa, um violãozinho aqui, sento no piano, faço um dingo-dingo-dingo, aleatoriamente, mas, tipo, em casa eu não faço mais isso. E quando eu era pequeno, tipo, hoje eu não consigo nem lembrar direito do processo, porque eu fazia cada dia uma coisa de cada vez. No meu tempo, e eu só lembro do resultado que eu digo, eu só lembro eu já tocando, eu só lembro eu já num palco, eu só lembro disso, tipo, eu sei tocar, tipo, basicamente, pelo menos, mas sei. E só que hoje as coisas são tão diferentes que, tipo, quando eu penso lá atrás, eu nem lembro do processo, porque hoje a gente não tá nem aí pro processo, se a gente for ver no dia a dia, né? Sim. E, de fato, acho que a música ajuda a trazer isso de volta. E eu vejo, assim, que o poder que a música tem de transformar o indivíduo, de tocar, porque a música, pelo menos para mim, sempre foi assim, a música, ela sempre me tocou profundamente. Eu vou à igreja, e aí tem vários momentos na igreja, mas a parte musical é a que mais me emociona, a que mais me toca, isso é para mim, né? E tendo esse poder de mexer com as emoções, muitas das vezes as pessoas pensam que a música é a partitura, que a música é você aprender o nome das notas, e faz parte também. Mas isso faz parte só do processo. Aquilo dali é uma representação gráfica, né? E os pais, hoje em dia, eles falam bastante, nossa, prof, agora eu tô vendo que realmente ele tá aprendendo. Nossa, ele sabe as notas, ele sabe todas as notas. E até uma coisa, tem um aluno de 7 anos, ele fez musicalização por um tempo, agora ele já tá nesse processo mais teórico, assim. E aí ele sempre me pergunta, quando que a gente vai fazer música? Eu acho tão fofo isso dele, que ele é uma criança, ele percebeu que realmente ele faz música quando ele tá tocando, quando ele tá no instrumento, não quando ele tá lendo, quando ele tá sabendo o nome das notas, quando ele tá vendo o valor, a duração das figuras, quando ele... Isso daí não é música, isso daí são representações do processo que você precisa, né? Mas o fazer música, mexer com os sentimentos, mexer com a sensibilidade musical, né? Isso é muito importante, tanto que eu faço questão nas nossas aulas, os professores você vai parar no final da aula e você vai ouvir uma música. E para tudo. Você não ganha um material, você vai parar. Ou você pode ficar sentado ou deitado. E a única regra é, você não pode se movimentar, correr, andar, e não pode ter outro barulho, é só a música. Porque só assim que a gente para realmente para ouvir hoje em dia, né? Você não para, ou você tá dirigindo, ou você tá fazendo um serviço em casa. Isso, e aí você tá fazendo. E aí você não para ouvir aquela música. Né? Então, acho que essa parte de sensibilização musical ela é fundamental, principalmente na infância, que daí você vai construindo com a criança a identidade musical dela, o que ela realmente, ela começa a perceber diversas nuances que enquanto você tá correndo e fazendo, você não percebe, musicalmente falando. Então, acho que essa construção é bem, bem importante. Excelente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Suelen, muito obrigado pela sua presença, pela conversa, foi muito boa. E é isso. Acompanhem nosso canal, nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos e até o próximo episódio do BPM.